Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Involução da consciência. Uma leve chuva de outono caiu. O vento hostil arrancou as folhas amareladas das árvores, deixando-as em poças no campo de desfile do exército. Pessoas sombrias, em sobretudos encharcados, ficaram em formação e cantaram desanimadamente o hino da União Soviética. Não havia acompanhamento musical, e toda a melodia, que ninguém tentava observar, era sublimada em um recitativo sombrio, por isso a canção, se é que pode ser assim. Nome, tornou-se como uma marcha fúnebre ou um serviço fúnebre para o falecido. O chefe do Estado-Maior do regimento, que buscava agonizantemente uma forma de elevar nosso moral e fortalecer nosso amor pela pátria, aparentemente tinha grandes esperanças no hino. Na primeira vez, isso durou cerca de um mês, ficamos parados e ouvimos o hino do disco de vinil. O jogador foi retirado em uma extensão aqui, no pátio, e quando choveu, cobriram com um guarda-chuva. O disco virou monótono e mergulhou numa espécie de transe meditativo, assim como acontece quando você olha para a chama de uma vela. Por fim, o prato de uso frequente começou a emperrar nos lugares mais inapropriados, violando insidiosamente toda a solenidade do que estava acontecendo. O jogador teve de ser abandonado. No entanto, logo o chefe de gabinete teve uma ideia brilhante, afinal, o canto de marcha é ainda muito mais patriótico e solene do que a audição comum. E não vai comer. Agora nós mesmos murmuramos obedientemente o hino. Apenas algo dolorosamente sombrio tudo isso parecia. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Portanto, esta cerimônia logo teve que ser interrompida, talvez, infelizmente para o comando, ou talvez, ao contrário, para alívio de todos. Quando eu, na fila, cumpri meu dever de uma forma tão estranha, fui visitado por uma vaga sensação de que tudo isso estava acontecendo em um sonho. Por um lado, parece ser tão necessário e necessário, mas por outro lado, por que tudo isso? O que estou fazendo aqui? Glória a coisas! Liberdade de Nashié. Na verdade, amávamos a pátria sem cerimônia e estávamos prontos para defendê-la, independentemente de o dever exigir de nós ou não. Muitos anos se passaram desde então, durante os quais tantos jogadores quantos recordes mudaram mais de uma vez. No entanto, a sensação de que o que está acontecendo é um sonho permaneceu a mesma. Talvez seja assim? Não é à toa que crianças de até 4 ou 5 anos não distinguem entre sonho e realidade, acreditando que a realidade é a continuação de um sonho. Ou vice-versa. Se traçarmos a evolução da consciência desde os organismos mais simples até o Homo sapiens, então podemos notar um padrão completamente inesperado e paradoxal. Para simplificar, vamos começar com as plantas. Eles têm consciência? Claro. O homem, que se considera a coroa da criação da natureza, imaginou arrogantemente que as plantas podem ser tratadas como biomateriais. De fato, estudos recentes de laboratório mostraram que uma flor comum em um vaso é capaz de experimentar, digamos, alegria quando aquele que cuida dela se aproxima, e ansiedade quando o sujeito se aproxima, que regularmente arranca as folhas. Tudo isso é registrado de forma inequívoca pelo eletroencefalograma. Não podemos saber como as plantas realmente se sentem ou se são autoconscientes, mas certamente não podemos vê-las como algo completamente sem alma. É que esses lindos sonhadores, em comparação com uma pessoa, estão em transe profundo, como se a própria pessoa estivesse caminhando em um sonho sob a lua. Os animais, em relação às plantas, já estão em um nível mais elevado de consciência. Mas mesmo para os animais a vida é como um sonho inconsciente, no qual estão condenados a agir de acordo com um programa inato, ao nível dos instintos. Embora a consciência desperte neles toda vez que a sabedoria do instinto não é mais suficiente e é necessário tomar decisões não triviais para a sobrevivência. Caso contrário,
não haveria evolução. O despertar do instinto para a consciência se manifesta principalmente apenas em animais selvagens, que são relativamente independentes em suas ações e são forçados a viver em condições ambientais em constante mudança. Mas o que acontece com a mente de um animal domesticado e levado para uma fazenda? As fronteiras externas são fortemente estreitadas, as decisões não são mais necessárias, todas as condições foram criadas, coma e durma. E então a consciência cai em um sonho verdadeiramente profundo, não muito longe da planta em suas profundezas. Quanto ao homem, a evolução de sua consciência foi aumentando enquanto ele teve que sobreviver na selva, e atingiu seu ápice no momento em que a humanidade se formou como uma civilização. Então o desenvolvimento da consciência passou para o estágio de platô, pois ao longo de muitos séculos o modo de vida não mudou muito. Mas então veio a era da Revolução Industrial. Sugere-se imediatamente a suposição de que a consciência sob tais condições deveria se desenvolver na mesma proporção que o progresso tecnológico. Porém, agora não estamos falando sobre a bagagem de conhecimento que a mente humana acumulou, mas sobre a consciência como a capacidade de navegar com sobriedade pela realidade circundante e estar ciente de onde estou, o que estou fazendo no momento, por que exatamente, e por quê. Em outras palavras, estamos falando da sanidade de uma pessoa. Literalmente. Paradoxalmente, a consciência da ciência moderna e a capacidade de apertar botões não garantem de forma alguma um esclarecimento da consciência, muito pelo contrário. Algum dia preste atenção aos fluxos humanos nas grandes áreas metropolitanas. As pessoas seguem seus caminhos trilhados, como formigas, imersas em seu sonho. Todas as suas ações parecem estar programadas, na máquina, no piloto automático. Isso é especialmente perceptível nos fluxos de trens suburbanos para o metrô e vice-versa. Casa é trabalho, trabalho é casa. E no Japão, por exemplo, muitos não saem do mesmo arranha-céu por longos meses. Trabalho, casa, compras e entretenimento estão concentrados em um grande formigueiro. Isso já lembra muito uma fazenda, com todas as consequências para a consciência. A única diferença é que o próprio homem dirigiu até lá. Surge a pergunta: como chegamos a tal vida? E quão rápido? Dezenas de séculos se passaram em um ritmo vagarosamente medido e, em seguida, por algumas centenas de anos, um salto tão acentuado. E isso é bom ou ruim? A evolução, ou mais precisamente, a involução, o dobramento da consciência, foi influenciada principalmente por 3 fatores. A primeira é a divisão do trabalho. Para simplificar, vamos considerar a agricultura de subsistência. Obviamente, quando você tem que lidar com um, e o outro, e o terceiro, isso contribui para a expansão da consciência. E vice-versa, se a esfera de atividade se estreita drasticamente, então a consciência, consequentemente, fica presa em alguma área estreita. A pessoa caminha, como se estivesse com os olhos enterrados sob os pés, e não tem oportunidade de olhar em volta. Em outras palavras, ele não vê a floresta pelas árvores. Por exemplo, 2 físicos de diferentes especialidades não se entendem mais, e 2 médicos de perfis diferentes colocam diagnósticos diferentes no mesmo paciente. Em uma sociedade industrial, o indivíduo, de fato, se transforma em uma engrenagem, da qual não é mais necessária uma grande mente. Aperte seus botões. Mesmo os processos de desenvolvimento de altas tecnologias são automatizados ao máximo, sem falar na produção de mecanismos. O processo de obtenção e cozimento dos alimentos também é aperte o botão, pegue algum substituto tecnogênico da prateleira do supermercado e basta adicionar água. Uma prateleira de supermercado ou um alimentador de fazenda, há uma grande diferença? O segundo fator são os métodos artificiais de processamento de alimentos. O crescimento de doenças degenerativas está claramente correlacionado estatisticamente com o surgimento e desenvolvimento de novas tecnologias alimentares, como enlatamento, refino e todos os tipos de processamento químico. Mas as pessoas não apenas adoecem com essa comida, ela causa forte dependência de drogas, apego ao alimentador,
O consumidor deve sentir a necessidade das próximas doses, produtos, constantemente, sempre. Nada pessoal, apenas negócios. Mesmo agora, quando quase todos os jovens, em comparação com as gerações anteriores, sofrem de todos os tipos de doenças de origem puramente tecnogênica, como depressão, alergias e outras, torna-se bastante óbvio que os filhos viverão menos que seus pais pela primeira vez. Tempo. Você não deve depositar grandes esperanças na medicina, ela não sabe o que fazer com as doenças provocadas pelo homem. Ou melhor, ele não quer saber, porque a medicina e a farmacologia modernas é um negócio muito grande e frio, e não caridade. Quem precisa de pacientes curados? O que mais você pode tirar deles? Os pacientes precisam estar doentes o tempo todo, sempre, esse é o objetivo desse negócio. O que acontecerá a seguir é desconhecido. Por exemplo, é difícil imaginar que surpresas nos aguardam com a introdução generalizada de OGM em um futuro muito próximo, se hoje isso levou a um aumento generalizado da infertilidade entre as pessoas, bem como ao desaparecimento de insetos envolvidos na polinização. Como o acadêmico Ted Elisenko estava certo quando liderou a campanha para negar e proibir a pesquisa genética. Quaisquer que sejam os custos associados a esta campanha, a própria ideia foi justo e sábio. Não entre no laboratório da natureza, se nada você não entende aí. Não é difícil supor que as pessoas provavelmente serão criadas em tubos de ensaio. Que tipo de pessoa eles serão também é fácil de adivinhar. Você come sintéticos, você se torna um ciborgue, você se torna um ciborgue, você come sintéticos. Alimentos tecnogênicos, como qualquer droga, obscurecem a mente da maneira mais direta. E o que se segue disso? A consciência torna-se claramente moída para as necessidades do sistema, mas não do próprio indivíduo. Por fim, o terceiro fator que consideramos é a intoxicação informacional. Compare o homem moderno com alguém que viveu há 1000 anos, quando não havia jornais, filmes, rádio, televisão, internet e telefones celulares. São pessoas completamente diferentes. E a principal diferença não está nem no nível de inteligência, civilização ou educação. O fato é que uma pessoa moderna é especificamente plantada em uma agulha de informação, ela não consegue mais prescindir de um fluxo externo de informações. E esse fluxo, afinal, é um fator-chave que mergulha a sociedade no estado do mais profundo sonho coletivo. Obviamente, a consciência dos povos que viveram alguns milênios atrás era várias ordens de grandeza superior à das pessoas modernas. Não é de admirar que os buscadores espirituais estejam tentando extrair a sabedoria de milênios de culturas antigas. No entanto, isso dificilmente é possível precisamente porque as pessoas eram completamente diferentes naquela época. Isso significa que nossos caminhos para a iluminação não podem coincidir com eles. Devemos primeiro purificar nosso corpo e mente, antes de podermos chegar um passo mais perto do conhecimento que os antigos tinham. Quando a civilização entrou no caminho tecnogênico do desenvolvimento, começaram a funcionar essas leis que não se manifestavam de forma alguma antes. Agora, a ação dessas leis leva ao fato de que a tecnosfera está se dobrando constantemente em uma matriz. A Matrix é uma espécie de conglomerado, um sistema onde é atribuído a uma pessoa o papel de uma bateria que alimenta esse sistema. Filmes como The Matrix e Surrogates não são ficção científica, mas nosso futuro muito próximo. E o ponto aqui não está nem na técnica com a qual uma pessoa se envolve. Quando as pessoas entram em uma rede comum de informações, ou rede social, se preferir, estão à mercê do sistema. Não é mais uma pessoa que controla o sistema, mas ela o controla e subjuga completamente. Na rede global de informações, isso é feito facilmente. Como disse V.I. Lenin, o comunismo é o poder soviético mais a eletrificação de todo o país. Essas palavras, à luz do exposto, podem ser reformuladas da seguinte forma: a matriz é a idiotice total mais a ciborgização de toda a sociedade. E a ciborgização da sociedade é, novamente,
idiotice total mais a unificação de todos os idiotas em uma rede social. Parece um pouco excêntrico, mas, na verdade, é assim. O principal objetivo desta rede é emitir comandos de forma centralizada que serão executados cegamente por seus participantes, que estão em estado de animação suspensa coletiva. Assim, o padrão paradoxal, que foi mencionado no início, é que a evolução da consciência, dando uma guinada, não sobe um degrau acima, mas retorna ao original. Apontar. Você entende o que está acontecendo? A propósito, é natural que, junto com a teoria da evolução, a teoria da involução tenha se tornado cada vez mais popular recentemente, segundo a qual os macacos não são os ancestrais do homem, mas seus descendentes inferiores, degradantes. No entanto, na minha opinião, a desumanização não nos ameaça, pelo menos no futuro próximo. Mas a ciborgização é muito provável e muito em breve. No momento, estou fazendo porquê e porquê. A consciência. Em questões de ciência moderna e a capacidade de pressionar botões não garantem de forma alguma um esclarecimento da consciência, muito pelo contrário. Se o escopo da atividade se estreitar drasticamente, então a consciência, consequentemente, ele fica preso em alguma área estreita. Em uma sociedade industrial, o indivíduo se transforma em uma engrenagem, da qual não é mais necessária uma grande mente. A introdução de tecnologia na extração e preparação de alimentos levou ao aumento de doenças degenerativas e turvação. Consciência. O homem moderno está especificamente plantado na agulha da informação, ele não é mais capaz de prescindir de um fluxo externo de informações. Esse fluxo, afinal, é um fator-chave que mergulha a sociedade no estado do mais profundo sonho coletivo. Os caminhos da iluminação para nós e para os povos antigos coincidem. Eles não podem. A Matrix é uma espécie de conglomerado, um sistema onde uma pessoa recebe o papel de uma bateria que alimenta esse sistema. Quando as pessoas entram em uma rede de informações comum, ou rede social, se quiser, eles estão à mercê do sistema. A evolução da consciência, dando uma volta, não sobe a um nível superior, mas volta ao ponto de partida. Facilite sua vida.